Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece já de se inscrever, deixar seu like, que isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo. Comentar aqui embaixo também ajuda muito para eu conhecer vocês e a gente poder fazer esse canal cada vez mais a nossa comunidade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fermento dos fariseus e eu tenho certeza que vai tocar muito sua vida, te ajudar em muito daquilo que o Senhor me ensinou e um cuidado que nós devemos ter. E principalmente para que nós não sejamos esses fariseus. Jesus ele não nos alertou sobre um pecado escancarado, mas ele nos alertou sobre algo invisível. Em Lucas capítulo 2, Jesus ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento é algo que não aparece, mas ele age em silêncio. Um grande perigo espiritual não é um erro público, mas é uma vida privada de mentira, que está crescendo dentro do seu coração quando ninguém está te vendo. Lucas 12, né? Jesus ele vem ali numa sequência. Você conhece Lucas 12, mas eu te convido a ler. Jesus vai vir numa sequência ali meio tensa, uma sequência que ele vem arrepiando todo mundo, vai pegando todo mundo que está errado. E ele chega em Lucas 12 e ele começa a falar contra os fariseus. E eu quero muito nesse vídeo que você não tenha a consciência de querer ler a Bíblia para os outros. A gente tem a mania, né, de fazer isso, ler a Bíblia para os outros. Ah, fariseus, a pessoa da minha igreja, meu pastor, é um líder tal, é um irmão tal. Não, eu quero que você entenda que é para você que você precisa pegar as Escrituras. Antes de você arrancar, né, como diz a palavra, querer tirar o cisco do olho do seu irmão, vamos primeiro tirar a viga do nosso próprio olho. E eu falo isso para vocês olhando para a minha própria vida. Eu tenho tentado cada vez mais ter uma vida coerente, porque o grande problema aqui da hipocrisia é que a hipocrisia ela é uma vida de mentira. O que ela é, de fato, no caso dos fariseus? Era que os fariseus, eles diziam coisas para as pessoas, uma vida religiosa, uma vida aparentemente justa, uma vida de cumprimento das leis espirituais, mas que na vida privada não havia coerência com o discurso deles. E quantos de vocês que estão assistindo, inclusive eu, a gente não tem que olhar para a nossa vida e pensar, cara, será mesmo que eu devia falar sobre isso? Como é que está a minha vida? Será que eu tenho autoridade para tocar nesse assunto? Vocês não sabem, mas existem inúmeras pessoas que me pedem para falar sobre assuntos no canal, fazer vídeos e carrosséis no Instagram, falando sobre assuntos, sobre polêmicas, o que eu penso de tal pastor, o que eu penso de tal igreja. Gente, eu não quero fazer esse tipo de coisa, porque isso pode me tornar um fariseu, porque eu sei dos meus erros, dos meus pecados. Eu sei que eu tenho autoridade para algumas coisas, para outras coisas não. E a gente tem que ter maturidade e entender, cara, se as pessoas estão fazendo coisas erradas, cara, se preocupe primeiro com a sua vida. Antes de você querer criticar os outros, olhe para si mesmo. Esse já é um dos principais remédios para você tratar o seu coração de fariseu. Olhe para a sua vida antes de olhar para a vida dos outros. Para de criticar os outros e começa a comparar a sua vida com as Escrituras. Porque a hipocrisia, ela é esse fermento invisível que dá uma aparência de justiça para nós, mas que na verdade nós estamos totalmente errados. Porque nós temos um discurso de santidade, mas não vivemos nela. Nós temos um discurso de discipulado, mas não vivemos nele. Nós temos um discurso de integridade e não falar mal das pessoas, mas falamos mal de todo mundo. Então, antes da gente querer olhar para os outros, vamos olhar primeiro para nós, para ver que tipo de fermento tem crescido no nosso coração. O problema não é ser religioso, mas é deixar a religião substituir o coração. Os fariseus eles tinham Bíblia, eles tinham templo, disciplinas espirituais, mas perderam a verdade interior. Hipocrisia não é você cair, mas é você representar uma santidade sem transformação. Deus ele não unge personagens, mas ele transforma pessoas. E a pergunta que eu quero dizer para você, será que você não é um personagem? Será que você pode ser você mesmo dentro do seu ambiente, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, junto com a sua família? Ou quando você está sozinho, você é completamente uma outra pessoa? Quantos de nós não carregam uma santidade falsa? Uma aparência de santidade, um jargão gospel, uma vida que a gente fica enfurnado dentro da igreja, em eventos, em escalas,
Mas quando a gente está em casa, mas quando a gente está no trabalho, nós vivemos uma vida completamente diferente. É quase como se você tivesse que ser um crente agente secreto. Porque se as pessoas soubessem que você é crente, ia difamar o nome do Senhor. Então você mesmo já não quer demonstrar que você é crente. Como é o nosso testemunho com os de fora? Como é o nosso testemunho financeiro? Como é o nosso testemunho de caráter com a nossa família? Quantos irmãos, né, que cresceram na igreja, eles diziam que o grande problema deles com os pais era porque os pais eram uma coisa na igreja, mas em casa era totalmente outra. Tinham um discurso de púlpito, mas não viviam essa vida dentro de casa. É sério que a gente quer ser esse tipo de gente? Ser esse tipo de fariseu? Ser esse tipo de homem e mulher de Deus? Pessoas hipócritas? Eu não sei você, mas eu não quero ser um personagem. E espero que você também não. Um pouco de fermento muda toda a massa. Jesus ele usa o fermento como exemplo porque o fermento ele nunca fica pequeno. Uma concessão hoje vira um padrão de vida amanhã. Uma máscara hoje pode se tornar um estilo de vida. O que você está tolerando hoje como pecado na sua vida pode se tornar aquilo que controla você no futuro. Sabe, gente, meu conselho para você é não brinque com o pecado. Eu falo por experiência própria. Nada que eu falo para vocês aqui é achismo ou estudo. É experiência também. Eu passei pelas coisas que eu digo para vocês. Isso, inclusive, é uma das regras que eu tenho no meu canal. Um dos valores que eu carrego aqui é não dizer coisas que eu não sei, é não falar para vocês fazerem coisas que eu não fiz. Eu não quero ser esse tipo de líder, que é inclusive um tipo de liderança hipócrita, que manda as pessoas fazerem coisas que eles não fazem. Uma das coisas que os fariseus faziam, Jesus ele fala, vocês colocam fardos sobre os outros que vocês mesmos não carregam. Quantos de nós não colocamos fardos sobre as pessoas que nem nós carregamos? Dizemos que elas têm que fazer isso, que elas têm que fazer aquilo, que elas têm que carregar tal evento. Uma coisa que eu aprendi liderando é que o líder sou eu. Então se eu estou liderando, o líder sou eu. Então quem tem que carregar aquela responsabilidade sou eu. Ela não deve ser transferida para outras pessoas. O que eu quero dizer, a carga, a dificuldade, a pressão, ela tem que ser dada para cada um conforme o lugar que a pessoa está naquele momento. Então eu não tento viver a vida dos outros, porque eu já tentei. Também tento não colocar o peso da minha responsabilidade sobre os outros, porque isso também eu já fiz. Então eu quero dizer para você, não coloque um peso sobre você que não é seu, mas também não coloque um peso sobre as pessoas que é seu. É sua responsabilidade, você tem que fazer. Não abra concessões. Se você abrir concessões na sua vida, se você ficar brincando com o pecado, uma hora o pecado vai te dominar. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é não brinque com o pecado. Não abra concessões. Fuja da aparência do mal, porque o pecado pode nos dominar. Uma máscara hoje pode se tornar um estilo de vida amanhã. Você pode até enganar as pessoas, mas Deus você não vai enganar. No mesmo Lucas 12 que a gente leu, Jesus ele continua dizendo que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Deus não trabalha com máscaras, Deus trabalha com a verdade. Antes de Deus revelar qualquer coisa, Deus vai nos chamar ao arrependimento. Sabe, o arrependimento, o escritor de Hebreus ele diz que é um dos fundamentos da fé, né? E o arrependimento, tudo aquilo que é fundamento, né? Vamos lá, tudo aquilo que é fundamento é aquilo que sustenta aquilo que vai ser construído em cima. Então em Hebreus capítulo 6 ele diz que existem 6 fundamentos e desses fundamentos um é o arrependimento. Quer dizer que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for construir dentro da igreja ou fora dela, porque é uma vida só, não são coisas separadas. Aqui não existe dualismo, né? Outros canais podem existir, aqui não. Aqui a gente é cristão 100%, então tudo que a gente faz é 100%. Esse fundamento, ele sustenta tudo que vai ser feito. E o arrependimento é um deles. Se a gente não se arrepender, se a gente não viver uma vida de arrependimento, nós podemos nos tornar esses fariseus, cheio de fermento, cheio de cegueira, cheio de alta posição, com uma autoestima elevada, que se tornou vaidade e não mais uma confiança em Deus. E esse texto é muito forte, não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada que as pessoas estejam fazendo
que Deus não vai revelar, aquilo que nós podemos estar fazendo que Deus não vai revelar. Deus vai, cara. E eu tenho muito temor, né? Por isso que eu tento manter uma vida santa. Eu acho que você também devia. Porque o que eu tenho visto nesses dias são pessoas que viviam com máscaras, mas Deus está revelando. Deus está mostrando aquilo que estava oculto. Então seja aquele que se arrepende. Em vez de Deus ter que revelar o que está oculto, já vai você mesmo, já fala. Fala, cara, meu coração tá assim, eu fiquei com raiva, fiquei com ciúme. De verdade, gente. Esquece os títulos, cara. Esquece as funções, esquece todas essas coisas. Cara, elas não servem de nada se a gente não se arrepender. Não servem de nada se a gente não tiver com o coração diante de Deus. Confesse seus pecados a Deus e será perdoado. Confesse aos homens e nós seremos curados. Esse é o caminho, cara. A cura contra a hipocrisia não é a perfeição, mas é o temor. No mesmo capítulo, Jesus ele diz, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas temam a Deus. Quando o nosso temor a Deus ele governa o nosso coração, a necessidade de aprovação morre. Quem anda na luz não precisa de máscara, porque a santidade não é você parecer certo, mas é ser verdadeiro diante de Deus. Cara, isso é o que mais importa. Ser verdadeiro diante de Deus. Estar com uma consciência limpa. Paulo vai falar sobre dois homens um chamado Himeneu, o outro chamado Alexandre. E ele fala para Timóteo, olha Timóteo, esses homens, perdendo a boa consciência, naufragaram na fé e me abandonaram, é isso que ele fala. O que aconteceu com eles? Eles perderam a boa consciência e naufragaram na fé. Essa consciência é diante de Deus. Muitas vezes você pode até fazer coisas para Deus, mas não está numa consciência diante de Deus. Em chegar aqui, antes de eu gravar esse vídeo, por exemplo, falar a Deus, se eu tenho alguma coisa, se eu fiz algo errado, se o Senhor tem alguma coisa contra mim, já me alinha, já resolve. Me perdoa se eu fiz essas coisas, eu não sabia. Outras que eu fiz conscientemente, Deus me perdoa, eu errei. Mas que eu possa ser verdadeiro, que eu possa estar 100% aqui, no temor, de não querer dizer nada para você que seja hipocrisia. Por isso que eu considero esse vídeo, e um vídeo que eu não sei se ele vai sair primeiro ou depois, mas é o vídeo de semana passada ou da próxima semana, que fala sobre a cura, sobre nós sermos curados, sobre não deixar nossas feridas nos liderarem. E também tem as feridas liderando a gente, é viver um tipo de hipocrisia. Porque a gente está lá muitas vezes dizendo coisas para as pessoas, abençoando, e no fim, né, a gente está cheio de raiva, cheio de coisa no coração, cheio de ódio, cheio de falsidade. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Se eu tenho um problema com alguém, eu quero dizer, cara, eu tenho um problema com você, não gosto muito de você, me ajude. Como que a gente pode andar junto? Como que a gente pode, eu posso gostar de você? Porque você fez isso, fez aquilo, eu não gostei disso. Ou a gente quer ser o tipo de gente falsa. Eu não sei você, mas eu não quero ser. E sempre tenho orado a Deus para que o temor do Senhor lidere meu coração. Então o que eu quero dizer para você, cuidado com o fermento dos fariseus. Não na vida dos outros, mas na nossa própria vida. Não seja um especialista em identificar erros dos outros, mas seja um especialista em identificar seus próprios erros e se arrepender deles. No que adianta a gente ser bom em ajudar os outros, mas vivendo uma máscara, vivendo uma vida falsa, uma vida que não é a que Deus tem para nós. Então que a gente possa viver em verdade, sem máscaras, com temor, para que a gente não seja os fariseus, mas sejam os filhos de Deus. Não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo, empurrar essa mensagem para outras pessoas. Entra aqui nos links aqui de baixo. Entra na nossa curadoria de livros, tem livros que me ajudaram muito nesse processo, que eu separei para vocês. Também tem os e-books para ajudar vocês no processo que eu escrevi. E a gente se vê no próximo vídeo.